Beleza, pessoal? Vamos para mais uma aula aqui. Dessas aulas que nós vamos ter até por muito tempo. Então vamos por aqui, vamos acostumando. Pessoal, eu tô querendo já colocar uma aula de Skype, tá? Eu vou ficar lá. Eu vou pôr na plataforma de vocês amanhã o período que eu vou ficar no Skype para tirar dúvidas dessa turma, de vocês, todos do segundo, tá bom? E eu vou estar colocando lá para vocês poderem entrar e falar comigo, quem tiver dúvida. Só quem tiver dúvida, quem não tiver, toca o barco, tá bom? Nós vamos trabalhar hoje, então vamos corrigir a tarefa da semana passada e vamos para a matéria nova, tá bom? Pessoal, vamos fazer a correção, porque semana passada vocês, né, tiveram essa tarefa e a gente então vai corrigir. Acompanha com o tio aí. No século XVI, a conquista e a ocupação da América pelos espanhóis. Qual a questão correta? É a questão D, viu, pessoal? Dizimou a população indígena e destruiu as estruturas agrárias interiores da conquista. Eles mataram bem, viu, pessoal? E eu tenho que colocar um recadinho para vocês. O que mais matou os índios foi as doenças. Foi gripe, varíola e várias outras doenças que rebentou os índios. Matou mais do que as guerras, tá bom? Então põe na cabeça de vocês que o que mais matou índio foi doenças, né? Nós estamos aí com medo do Covid, mas naquela época que não tinha nada que salvava. Pegava a tribo assim, ia matando e dizimando o que você possa imaginar, tá bom? Além de tudo, eram escravizados, torturados, assassinados e tinha um monte de coisa. A gente vai ver na próxima aula a quantidade de índios no Brasil e como também eles foram destruídos. Que o Brasil não ficou para trás, não. Quer dizer, os portugueses. Vamos lá, os espanhóis chegaram ao continente americano em 1492 com o navegador genovês Cristóvão Colombo, no comando das naus. Naus é navios, tá? Entretanto, a colonização só tomou fôlego com a descoberta dos metais preciosos nas áreas das grandes civilizações pré-colombianas, que a gente estudou já há algum tempo já. Principalmente depois da expedição de Hernán Cortés, aquele que vai destruir os astecas. O Pizarro, Francisco Pizarro, vai destruir os incas, tá bom? A ação deste conquistador espanhol ocorreu sobre qual povo e em qual região do continente americano? É a letra B, sobre os astecas, conforme eu falei, nos territórios onde se localiza o México. Né? Fala asteca, mas gosto de chamar eles de mexicans. Volta a aula lá, assiste, que eu tenho uma aula que explica isso aí para vocês, tá? Assiste as outras aulas, vai revisando, tá bom? Beleza? Vamos lá, 3. A administração colonial hispânica estava centralizada de forma a permitir o controle da coroa sobre seus territórios americanos. O órgão máximo política administrativa colonizadora da monarquia espanhola era denominado de Conselho Real e Supremo das Índias. Esse era o conselho, né, que tinha. Quem cuidava do comércio era a casa de contratação. Então a resposta correta é E, mas quem cuidava do comércio é a casa de contratação. Um cuidava da política, outro cuidava do comércio. Tá? Um ficava em Sevilha, né, e outro em Madrid. É correto afirmar que a colonização espanhola, letra A, fundamentou-se na divisão da colônia em vice-reinos, diretamente ligada à Espanha, destacando-se a Casa de Contratação e do Conselho das Índias. É, esse Conselho das Índias cuidava de organizar a administração e a Casa de Contratação cuidava do comércio. Beleza? Explique sucintamente os motivos que levaram os espanhóis a subjugarem as civilizações pré-colombianas, mesmo sendo numericamente inferiores. Pessoal, vocês sabem muito bem. Primeira coisa, os astecas acreditavam que eles eram deuses. Eu expliquei isso para vocês lá. Que eles eram deuses. Né? Achavam que até o Hernán Cortés era o próprio Quetzalcóatl. Nunca tinha visto um cavalo. Os caras chegam de cavalo. Então eles acharam que era. E chega naqueles navios. Então eles não atacaram. Os astecas mesmo não atacaram, ficaram submissos. Então e os europeus se juntaram com os outros índios inimigos dos astecas e conseguiram destruí-los. Né? Outra, armas de fogo. Imagina você, um índio, né? Você nunca viu uma arma de fogo. Quando é fé, vai um cara tá com um pau na mão. O povo chama até, né? Engraçado, chama pau de fogo. Tem no exército, tem estranho. O cara só faz um barulho, BOU! Aí mata a pessoa. Cadê? Você não viu a bala. A flecha você vê. A bala você não vê. Então, eles achavam que aquilo era coisa mágica mesmo. Aí tinha os canhões, aí tinha um monte de coisa. Então, eles não souberam
o que era aquilo? Aquilo era algo alienígena para eles, né? Então, eles se lascaram. Já os incas, até que não. Mas os incas foram conquistados por muito menos, por 500 homens. O Hernán Cortés tinha 1.500 mais os índios. Os incas não. Foram conquistados por 500 homens. Já foi diferente. Eles já capturaram Atahualpa. E aí eles conseguiram organizar. E como o império estava todo fragmentado devido à briga política entre o Atahualpa e o Huáscar, o que vai acontecer? Eles vão conseguir destruir todo o sistema, né, e invadir a região, tá bom? Explique como funcionavam os impostos na mita e encomenda na América Espanhola. Importantíssimo esse imposto. O que é o imposto da mita? A mita era um imposto que você pagava com serviços, tá? Então eles passaram a usar a mita para quê? Para usar nas minas de ouro, de prata, principalmente na mina de Potosí. Então eles iam cada tribo tinha que mandar uma quantidade de pessoas para trabalhar na mina por um determinado tempo. Eles pagavam a quantidade mínima de dinheiro para o cara ficar lá. E o índio ia, né? Porque já era assim antes. O imposto da mita já era usado pelos espanhóis anteriormente, né? Desculpa, pelos incas, né? E Quaterquil pelos astecas. E aí o que aconteceu? Eles não acharam estranho e pagaram. Só que era bem diferente um sistema de outro. Os incas usavam assim, você ia trabalhar, mas sua família recebia, né, algum recurso do governo, né, do Império Inca. Agora aqui não, você que recebia esse dinheiro e era muito pouco, era porcaria. A encomenda, ela funcionava da seguinte maneira. Você era um espanhol que ganhou uma terra aqui. Quando você chegava, você virava encomendeiro. E esse encomendeiro tinha aqui o quê? O direito de receber índios para trabalhar na terra dele. E em troca, ele ia catequizar os índios. Era bom demais, né? E os caras trabalhavam de graça para ele, praticamente, né? De graça, assim, fazia a repartição. Ele pegava parte da produção dos índios, né, e trabalhava na terra dele, a outra parte os índios ficavam. E assim eles mantinham o sistema, tá bom? Então presta atenção, é usado para mineração e encomenda para agricultura. Bacana? Pessoal, corrige no seu caderno, deixa o seu caderninho bem corrigidinho aí, tá? Se vocês quiserem enviar para mim, eu vou corrigir, mas eu quero que vocês corrijam no caderno, deixem no caderno registrado essa correção. Escreva lá todo em correção, atividade, história, tá bom? Faz lá, não custa nada, a gente vai deixar essa correção. Beleza. Bom, agora vamos para a matéria nova, pessoal. Colonização do Brasil, aula 1. Agora vamos estudar nosso país, tá bom? Vem comigo, bora! Bom, nós temos esse mapa aqui, as grandes navegações, né? Que a gente já falou sobre essa aula. Os caras queriam, né, comercializar. Porque o comércio era aqui, pessoal. Vou marcar aqui para vocês, olha só que interessante. Aqui é bom. Saía de Pequim e vinha pelo deserto de Gobi e vinha até essa região. O produto saía aqui da Índia e caminhava aqui, ó. Vinha por mar, por tal, por tudo e vinha até aqui e chegava até aqui, Constantinopla, certo? Ou chegava por aqui. O que acontecia? Os europeus, Gênova de cá e Veneza de lá, faziam o quê? Vinham até aqui, compravam produtos, navegavam até aqui também, compravam produtos, né? E aí levavam esses produtos para a Europa. E eles ganhavam muito dinheiro. Com isso, os turcos vão tomar essa região. E eles não vão deixar mais comercializar, porque eles estavam invadindo aqui Constantinopla, né? E aí eles vão impedir esse comércio, não vão deixar eles virem para cá. Um dos motivos. Outro motivo era que o quê? Estava havendo outro problema. A Europa estava acabando a quantidade de ouro, né? E eles precisavam de comercializar. E aí o Portugal, conforme eu já falei para vocês, é os primeiros a se lançar. Ele começa a vir aqui, toma a cidade de Celta, ganha muito dinheiro. Depois ele vem fazendo comércio aqui na África, tá vendo? E ele vai ficando bem rico. E isso ele vai então até 1496, ele vai chegar aqui nas Índias. E vai voltar e vai ter aquele trem de 600 a 6.000%. Lembra daqueles lucros que eu falei para vocês? Deu muito mais lucro que Veneza vinha aqui até aqui, ó. Ó, Veneza vinha aqui, voltava, eles compravam produto muito caro. Por quê?
Porque saindo de Pequim até essa região, ou essa região, você passava um monte de estados pequenininho, tá? E aí os caras iam cobrando imposto de cada lugar. Então o trem ficava muito caro. Então, porcentagem, o trem ficava caro. Agora não, vinha direto. Caravela não gasta nada, né? Assim, gasta, lógico, você vai pagar os caras que trabalham ali e tal, tal. Mas o gasto era muito menor de vir até aqui e pagar todos esses países, entendeu? E aí o que acontece? Portugal começa a ficar riquíssimo. E aí a Espanha quer chegar nas regiões aqui, dessas regiões aqui, onde estão as especiarias, cravo, canela, noz moscada, um monte de coisa, tecidos, porcelanas, produtos que os europeus estavam comprando e que estava com pouco ouro para comprar. E o que eles fazem? Vai o navegador, que o Cristóvão Colombo vai falar para a Espanha, eu vou navegar para cá e vou chegar aqui, porque a Terra é redonda. Ele achou que o trem era aqui, pessoal, ó. Tava achando que o trem chegava aqui, ó, tá, quanto ele estava enganado. E aí eles barram o continente inteiro, né? E aí começa a colonização espanhola. Portugal então percebe isso, estava preocupado com o quê? Portugal preocupado com essa região. Portugal não queria de jeito nenhum que nenhum país colonizasse esse local aqui, ó. Imagina se algum país tivesse alguma colônia aqui, ele poderia vir cá, comprar aqui e depois, tipo aqui, ó, a Inglaterra e vir para cá. Pronto. Portugal perdeu o exclusivo comercial e o lucro de 6.000%. Então, o que Portugal faz? Mais do que depressa, vai negociar com a Espanha um tratado, tá? Que é o Tratado de Tordesilhas, a gente vai falar sobre isso. Porque ela quer as terras que está aqui no Atlântico Sul, para que ninguém possa atrapalhar o comércio dela com a África e com a Ásia. Bacana? Pessoal, esse aqui vai ser nosso período que nós vamos estar estudando. Nós vamos falar do período pré-colonial, nós vamos falar um pouco da economia açucareira, depois economia mineradora e sistema colonial, tá? Mas eu vou depois de sociedade colonial. Nós vamos ter algumas aulinhas por aí para a gente falar sobre isso, tá bom? Então nós vamos dar uma demoradinha aí para falar um pouco sobre isso aí, beleza? Mas nós temos outras coisas para estudar, mas eu vou dar uma vez se a gente consegue falar, tá? Então hoje nós vamos estar mais ou menos até aqui, mas a gente volta de novo para falar sobre a sociedade, tá bom? Beleza? Depois a gente fala do resto. Bom, com isso, né, com a colonização, o mundo vai ser dividido. Então, quem que vai mexer? O Papa. Esse indivíduo aqui, ó, ele vai então arbitrar entre Portugal e Espanha. E aí ele vai fazer isso aqui, ó, a bula intercoeteira, que vai dar 100 léguas das ilhas do Cabo Verde. Cabo Verde aqui, ó. 100 léguas. Então, 100 léguas para cá de lá para cá é de Portugal. Para cá é da Espanha. Ó, pensa bem, né? E para cá, Portugal. E aí, Portugal sabe que é bobagem, porque qualquer terrinha que tivesse aqui, ó, poderia fazer aquilo que eu te falei, vinha aqui, fazia comércio, ia até lá nas Índias e acabava com Portugal. Portugal foi apelou, falou, não, não aceito. E aí, largou esse padre aqui, ó, esse papa aqui, que é um baita de um corrupto, viu? Ele foi, ele foi eleito com a ajuda do dinheiro espanhol. Por isso que ele estava puxando o saco da Espanha. Foi um dos papas mais corruptos que a gente tem na história. E aí, Portugal e Espanha foi para uma cidade chamada Tordesilhas e fez um novo acordo, que não as 100 léguas, 370 léguas. Né? Aí sim, Portugal então ficou com as terras no qual ele queria. Portugal sabia muito bem que era fria, porque se ele deixa, ele estava lascadinho. Outro país poderia pegar o grande comércio dele. E aí nós vamos ter então a chegada de Portugal na América, com Pedro Álvares Cabral, conforme a gente sabe, né? Aqui está uma imagem da primeira missa rezada no Brasil. Aqui tem uma imagem dos indígenas, né? Que eles eram hoje, né, tem 500 mil indígenas, para você ver o tanto que morreu índio no Brasil. E o povo ainda acha que tem que matar índio ainda. Os caras estavam aqui, nós destruímos tudo deles, né?
E não tem que ter política para a Índia. Eu acho isso um absurdo. Aqui no Brasil tinha em média 5 milhões. Matou por peste, por doença, por guerra, por assassinatos e um monte de coisa lá. Então são culturas, são povos diferentes do nosso, né? Só que são brasileiros. Nós somos uma nação formada por vários povos. São irmãos nossos. Só que nós temos que respeitar a sua diferença, tá bom? É isso que o povo não entende. O povo fica contando as historinhas. Ah, que índio cerca fazenda, que índio cerca... Galera, cerca mesmo. Ele tinha um sistema de vida, entrou outro, tá? Então nós temos que ir adaptando. O índio tem que ser inserido na sociedade, sim. Mas devagar a gente vai tendo, tá bom? Vamos ter um pouco de inteligência, né? Porque é uma dívida histórica. Vamos lá. O período pré-colonial, que vai de 1500, olha só, tanto que é doido, a 1530. Pessoal, 30 anos Portugal, depois do Tratado de Tordesilhas, ó, ficou quietinho. Depois do Tratado de Tordesilhas, não. Depois do Tratado de Tordesilhas foi 36 anos. Tá? O Tratado de Tordesilhas foi 34. E o Brasil e o Colombo, o Cabral só chega no Brasil 6 anos depois. Então tá. O que aconteceu? O período pré-colonial. Por quê? Ninguém veio para cá. Portugal só tomou posse, ficou com ela, mas a única coisa que eles faziam aqui muito era tirar essa madeira que chama pau-brasil, que servia para fazer móveis e principalmente tintura de tecidos, que eram muito usados lá para tingir tecidos, né? E fazia vários tipos de cores, né? Dependendo da quantidade de vezes que você mergulhava, o tempo que você mergulhava ela na tinta. Então eles usavam mão de obra indígena por meio do escambo, né? Que era troca, eles trocavam faca, machado, miçanga, espelho, em troca de um monte de madeira. Para o índio, era muito bom, que nossos índios, a gente fala assim, mas o professor está doido, é muito mais valiosa a madeira. Era, nossa, a carga de madeira deles comprava 1000 machados, e eles ganhavam um. Só que o negócio é o seguinte, eles não tinham tecnologia para fundir metal. Então, quando eles pegavam esses metais, eles ficavam muito mais poderosos e eles viviam em guerra. Então você lutar com um cara com machado, com a faca, com facão, é muito foda você com um pedaço de pau, né? Aí os índios ficaram muito mais poderosos, porque esse tipo de material dava vantagem para ele, tanto para explorar a natureza como tudo. E eles adoravam esse comércio, e os portugueses também, todo mundo lucrou muito, né? Para armazenar madeira, até que as embarcações portuguesas viessem, transportadas, foram construídas feitorias. Feitorias eram construções, tipo uma fortificaçãozinha, onde armazenava. Quando a caravela chegava, os índios colocavam dentro, né, guardavam ela lá e colocavam dentro da caravela. Quem recebia a concessão para explorar o pau-brasil era estanco, né? Quem fazia o serviço era o brasileiro, né? Quem fazia o serviço de trabalho era brasileiro, por isso que a gente tem esse nome. Isso é brasileiro e não brasiliano. Brasileiro é quem trabalha com o pau-brasil, o trabalhador do pau-brasil. Brasiliano seria, né, o jeito correto, mas ficou brasileiro mesmo, fica nessa aí. Bom, não se efetivou a colonização em vias de fato. Motivos: elevado custo no comércio de especiarias, lucro, né, com o Oriente. Quem que ia vir para cá se eu estava dando muito mais lucro ir lá para o Oriente? Aqui era só um lugar de segurança para que outra nação não viesse. Então, se está dando lucro para cá, o que eu vou fazer no Brasil? Eu não, né? Não foi encontrado ouro em primeiro momento, impossibilidade de efetivar comércio com os nativos. Então, os nativos não tinham comércio, tinha nada, então não tinha nenhum interesse. Então, a princípio, vão ficar 30 anos. 30 anos, 1990. Até aí, hoje que eles vieram para cá. Olha só o tempo pra cacete, né? Imagina o quanto que é muito. Bom, aí fizeram as expedições guarda-costas, defender. Nós vamos ter o início da colonização. A roupinha linda aí, ó. Vai ficar massa, não sei, meninos. Em 1530, Portugal enviou à América a primeira expedição colonizadora liderada por Martim Afonso de Souza. Objetivo: explorar o litoral, defender o território da invasão estrangeira,
procurar metais preciosos, fundar povoamento e verificar a possibilidade de cultivo de cana-de-açúcar. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundou São Vicente, que é a primeira cidade, né, do Brasil, que é aquela lá em São Paulo, São Vicente, bem no litoral. Acho que tem uns 50, 60 quilômetros de São Paulo. Desenvolveu o primeiro cultivo da cana-de-açúcar. Então, ele que começa, traz a cana-de-açúcar para cá, que já era usado na Ilha da Madeira, tá? Naquelas ilhas portuguesas ali no litoral. E eles trazem para cá para poder usar o mesmo sistema de capitanias hereditária, cana-de-açúcar, eles vão trazer para cá. E nós vamos ter, então, o início da colonização, o famoso Pacto Colonial, que eu já falei para vocês. O que acontece? A colônia ela vai fornecer para a metrópole metais preciosos e gêneros tropicais, o que ela produz aqui. E a colônia vai dar manufaturas e equipamentos, né, para poder abastecer. Esse é o Pacto Colonial, né? Aí dos estados mercantilistas, o mercantilismo que a gente já teve uma aula, e essa foi presencial na sala, vocês podem olhar o caderno de vocês. Economia especializada, né? Investimento externo, dependência do mercado externo, mão de obra compulsória. Então usava o quê? Mão de obra escrava, indígena e africana, que vai começar a usar. Dependência do mercado externo, era totalmente dependente, né? Nós tínhamos que produzir para o interesse da Europa, né? Investimento externo, o dinheiro tinha que vir para cá, principalmente no período da cana-de-açúcar, nós vamos ter muito investimento holandês. Economia especializada, que era o quê? Somente para aquele produto. Então nós vamos começar a produzir cana-de-açúcar, que era o interesse da Europa. Pronto. Certo, pessoal? Bom, início da colonização açucareia. Por que o açúcar vai dar tão certo? Porque já deu certo em outras regiões da colonização portuguesa, nas ilhas do Atlântico, né? E aqui tinha muito mais coisas, disponibilidade de terras, muita terra, à vontade, né? Assim, à vontade assim, tinha os índios, né? Mas eles estavam nem aí. Elevado valor do produto na Europa, então era um produto muito apreciado, o açúcar e muito usado. Clima e solo favorável, então os caras começaram então a produzir açúcar. Então nós vamos produzir açúcar nesse litoral aqui, pessoal, ó, aqui nesse que eu estou marcando aqui, ó, tá? Aí nós vamos ter esses engenhos, olha aqui, ó. Não sei se você já viu engenho, eu já vi. Já comi muita rapadura de engenho mesmo, de verdade. A pinga de engenho de verdade é muito boa, né? Aí nós vamos ter o sistema do plantation, que é o quê? Latifúndio. O que é latifúndio? Grande propriedade rural. Sei que vocês têm que decorar o plantation. Escravidão e monocultura, tá? E também exportação. Então nós vamos ter um tripé bem forte: escravidão, latifúndio e monocultura. Esse era o tripé da colonização do Brasil e da cana-de-açúcar, tá bom? Olha um engenho aqui, bem grande aqui, ó. Cada engenho, meu Deus do céu. Isso aqui produzia toneladas de açúcar e mandava para a Europa. Toneladas. Plantation, latifúndio, monocultura e escravidão. Beleza? Latifúndio, grande propriedade de terra, monocultura, um só produto, e escravidão, trabalho escravo. Bom, com isso, vão iniciar a colonização. Já achou um produto que dá para fazer aqui, então vamos mandar a gente para lá, vamos mandar os colonos. A princípio, lógico que eles vão mandar bandidos, né? Pessoas que não tinham nada. Aí mandava essas pessoas para cá, eles começavam a colonizar, mandava também pessoas de alto nível para poder ganhar as terras e tal. E mandava muita prostituta, mulher mais velha, para poder ver se achava casamento aqui. Isso também é muito engraçado. Mulher com 20 anos já não casava mais na Europa. Então aqui casava, né? Porque eles queriam que os homens ficassem com as mulheres europeias e não ficassem tendo filho com as índias e com as negras. Então eles queriam a população branca. Então por isso que fazia essas coisas. Início da colonização, capitanias hereditárias. Qual que era o interesse deles? Né? Qual o interesse maior? Defender, né? Defender, povoar e produzir. Gente, o açúcar foi o que mais deu dinheiro para Portugal.
A indústria do açúcar. O Brasil começou industrial, pessoal. Que lá tudo que a gente vê é uma indústria açucareira, tá? Indústria manufatureira, mas é uma indústria poderosíssima, tá? Que produziu, deu muito lucro para Portugal. Portugal revendia esses produtos. E aqui também, quem produzir açúcar aqui ficou muito rico. Então nós vamos criar as capitanias hereditárias. Pessoal, eu peguei esse mapa aqui que ele é diferente dos outros. Esse Jorge Pimentel Sintra, ele descobriu umas novas cartas, porque era tudo assim, dessa forma aqui. Mas ele logo descobriu que tinha capitania hereditária desse jeito aqui, ó. Né? Eu achei muito interessante, pus aqui para vocês que é uma novidade, que pode estar na prova do Enem, tá bom? Então ele divide dessa forma, e assim os caras vinham para produzir, tá bom? A de Pernambuco e São Vicente foi as que mais funcionou, tá? Duarte Coelho e Martim Afonso de Souza, certo? Capitanias hereditárias, né? Rei, capitães donatários. Então, o primeiro é o rei, é o dono, depois capitão donatário. Direito de posse hereditária da terra. O que é hereditário? De pai para filho. Que eu não vinha para cá, construía tudo, depois ficava para quem? Não, passava para o meu filho. E aí foi. Isso vai dar um imbróglio para Portugal lá na frente, porque depois Portugal vai ter que comprar essas capitanias tudo de volta. Porque elas não vão funcionar. Os caras, muitos não vieram. Só funcionou duas. A de São Vicente e a de Pernambuco. O resto, não funciona não. Muitos caras pegou as terras e nem pintou aqui. Alguns veio e morreu, né? E aí Portugal se fudeu, porque teve que comprar isso aí de volta. Bom, qual que é os direitos? Cobrar imposto, distribuir sesmarias. Sesmarias era um lote de terra que você pedia. Não existia escritura nessa época. Escritura da terra é só em 1850 no Império. Antigamente você tinha só uma sesmaria. E aí você pedia autorização, o rei te passava autorização, você tinha tanto tempo para você poder organizar a terra, e era gigante, o Sesmaria era em légua em quadra, geralmente 6 léguas, você imagina? Rapaz, era bom demais, era muita terra. Se fosse para cultivo era um tanto, se fosse pagado era mais ainda. Então dava alqueires e alqueires de terra para os caras. Aplicar justiça e exploração das terras. Qual é que é o dever dele? Povoar, fundar vilas e abrir estradas, defender e fazer produzir. Então o governo português não queria gastar. Então ele joga na mão da nobreza, vai lá, você quer a terra? Quero. Então toma. Aí o cara tinha que vir cá gastar do dinheiro do bolso dele. Né? Martim Afonso de Souza deu certo, Duarte Coelho deu certo. Mas outros não. Tá? Muitos não deu certo. Muitos ficou pobre, veio para cá e se fuderam. Por que não prosperar? Falta de recursos por parte dos capitães donatários, então falta de dinheiro, né? Vastidão do território, dificuldade de comunicação e defesa do território, porque era muita terra, né? Então tinha muita dificuldade de defender essa parada aqui. Obstáculos naturais, logicamente, muita mata, muita serra, muita coisa difícil de você fazer estrada e tal e tal. Então a distância é muito grande, então não vai funcionar. Indisciplina dos colonos, lógico que os primeiros colonos veio para cá para explorar. Os caras tinham pau a ideia de ser civilização, eles queriam ganhar, né? E muita bandidagem, muita bagunça no início. E hostilidade indígena. É o óbvio, o índio vai ver os caras invadir a terra dele, tomar as coisas dele, atacar ele, vai ficar calado? Mais nada, eles meteram foi o pau, né? Logicamente eles vão ser hostis e vão tacar-lhe o porrete nesses cabras, beleza? Bom, início da colonização, governo geral. Aí o governo viu que as capitanias estavam dando certo, então resolveu criar o governo geral. Tinha um rei principal, depois o conselho ultramarino. Depois, esse conselho ultramarino falava com as câmaras municipais e com os donatários das capitanias, mas existia o governo geral para poder dar apoio. O que é isso? Centralizar a administração da colônia, fazer a colônia produzir, defender a colônia e proteger os interesses da metrópole, porque senão eles poderiam perder para outros, né? Outros caras. Esses caras aqui, ó, foram os primeiros governadores gerais: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Inclusive, eles expulsaram os franceses daqui. O que eram as câmaras municipais? Regulamentavam construções dos vilarejos e a limpeza das cidades, das vias públicas. Então, existiam os vereadores, né? E o superintendente. Ele, então, era tipo prefeito. Então, ele cuidava disso. Então, as câmaras que cuidavam. Quem ocupava as câmaras? Os homens bons, os fidalgos, quer dizer, a elite.
né, que poderiam ocupar esses cargos. Fixação de penas para quem faltasse as procissões, controle de pesos e medidas, prisão de acusados de perturbação da ordem, aquela coisa que o município faz. Só podia ter uma Câmara Municipal quem fosse vila, povoado não, tá?